muito bom, vale muito a pena. Olá, boa noite. Tudo bom? Tudo? Deixa eu achar um filtro legal. Seja muito bem-vindo aqui na nossa Vila Ninja Obrigada pelo e muito obrigado convite. por ter, obrigado por ter aceitado o convite para participar e compartilhar a sua experiência aqui com a galera, beleza? Ótimo, eu que Eu, agradeço o convite. filhão, menos barulho, a criança. Vai pro seu quarto, vai, meu amor. Tá fazendo barulho pra mamãe? Começar, porque a galera aqui sabe que normalmente eu gosto de vamos fazer logo o que tem que fazer sem ficar enrolando, né? Então vamos lá. É Nathalie, como que eu te Nathalie. chamo? Natalice. Ok. É, conta pra galera quanto tempo você tá na Itália, onde você morava antes, no Brasil. Se apresenta um pouquinho aí pra galera. Tá bom. Bom, pessoal, prazer. Para quem não me conhece, eu sou a Nathalie Gugel, a fundadora do Estudando no Exterior, tá? E eu sou de Mossoró, no Rio Grande do Norte, interior. E me formei em Direito pela UFESA, pela Federal, lá na minha cidade. E advoguei por um tempo e depois eu vi que essa não era a vida que eu queria vir para fora, queria descobrir novas oportunidades e foi aí que eu decidi fazer meu mestrado em Direitos Humanos na Itália. Então, eu consegui uma bolsa por mérito da Universidade de Padova e já estou há 3 anos em Padova, na Itália. Finalizei agora, meu mestrado agora em fevereiro. Bom, e é isso. Tem sido uma experiência incrível. Que tudo começou com a opção de estudar fora e a partir disso eu já pude participar de participar de eventos, fiz meu estágio na ONU, então várias oportunidades me foram aparecendo depois, né, de eu ter vindo para a Europa. Então, Ah, resumidamente é bacana. isso. E essa vontade de estudar fora, ela já apareceu enquanto você estava na faculdade ou ela apareceu só depois que você viu que a advocacia não era tanto assim aquilo que você queria? Então, assim, eu já tinha essa vontade de vir para o exterior, né, quando eu ainda estava na faculdade, mas era algo muito longe da minha realidade, né? Como eu disse, eu sou do interior, numa cidade que pouca gente já teve a oportunidade de fazer intercâmbio, dos meus amigos, ninguém, então não tinha ninguém próximo que me desse uma orientação, que me mostrasse o caminho. Então, por isso que eu achei que era uma coisa, olha, impossível estudar fora com bolsa, como assim? É só para quem tem condições, é só para quem só tira nota boa, sabe? Então eu achei que era uma realidade muito distante. Então era algo que eu queria muito, mas que eu nunca pensei que eu ia conseguir. Então eu fui só adiando. E aí, quando eu vi que realmente eu não estava satisfeita na minha cidade, com o meu trabalho, eu disse, por que não tentar? Por que não investir nesse sonho? Né? E foi quando eu comecei a pesquisar sobre estudar fora, pesquisar as oportunidades. Foi aí que eu fiz o meu primeiro intercâmbio. Então, eu fui fazer um curso de 3 semanas em Cambridge, no Reino Unido. E depois desse curso, foi que eu disse: agora eu tenho certeza do que eu quero. Eu não quero mais ficar no Brasil. Eu quero conquistar uma carreira internacional. Eu quero ir para fora, que isso pode me abrir muitas portas, né? Então, foi depois da universidade, depois que eu fiz meu primeiro intercâmbio, que eu tive a certeza de que realmente era isso que eu queria. Ai, que bacana. E burocraticamente falando, assim, mais ou menos como que foi esse procedimento de mestrado? Que eu sei que é uma parada meio chatinha, ainda mais para o direito, que nossa área é uma dureza para ser Ainda reconhecida em mais outros na lugares. Itália. Digamos assim, a Itália, nossa, gente, é muito burocrática. Então, quem tem a vontade de estudar na Itália, morar na Itália, se prepare. Só digo isso, se prepare, porque é um estresse que não tem fim, tá? Sempre aparece uma coisa e outra. Então, o que eu digo o mais difícil não foi ser aprovado na universidade. O mais difícil foi o depois, a parte burocrática do depois, porque a pessoa precisa do visto, né? No meu caso, que eu não tenho cidadania, eu preciso do visto. Quando eu chego, eu ainda tenho que conseguir o permesso de soggiorno. E aí também tem a questão da declaração de valor.
Então, são vários procedimentos burocráticos que dificultam um pouco, né, a gente chegar lá, né, estressa. Uhum, Mas, né, é sempre possível. No caso, para se verdade. candidatar a um mestrado na Itália, é muito tranquilo, porque você não precisa fazer exatamente uma prova, tá? Diferente do Brasil, que tem um teste seletivo. Na Itália, não. Basta que você envie a sua candidatura, que geralmente é online. Então, é currículo, carta de motivação, o seu histórico e seu diploma traduzidos, o teste de proficiência, né? Seja no italiano, se for o mestrado em italiano, ou em inglês, se o mestrado for em inglês. No meu caso, foi em inglês, então eu apresentei o teste de proficiência em inglês. E em alguns casos também é solicitada uma carta de recomendação. Então, a documentação básica é essa para uma candidatura. Então, como eu disse, assim, não é tão complicado você ser aprovado na universidade. O problema vem depois, quando você tem que solicitar no consulado a declaração de valor para mostrar que os seus estudos no Brasil permitem que você continue os seus estudos na Itália. Depois, na questão do visto, para você realmente conseguir Uhum. chegar na Itália. E quando você chega na Itália, ainda tem um permesso de soggiorno, né, que é a permissão de residência, que você precisa renovar todo ano. Então, mais ou Nossa, menos todo isso. ano. Sim, Que dureza. é isso Então, mesmo. é legal você falar dessas várias partes, porque normalmente a galera acha assim, fez a candidatura, aí é só vir para cá, mas tem uma parte que ela é feita no Brasil, né? E os consulados, eles costumam ser tão burocráticos quanto a Itália. Nossa, às vezes é pior. E, assim, o mais complicado para mim é porque no site do consulado você não encontrava nenhuma informação. O meu consulado é em Recife. Então, era assim, 10 horas de ônibus de Mossoró a Recife Nossa. para ir resolver as coisas no consulado. E aí, eu tinha que ligar, eles não atendiam. Eu mandava e-mail, eles não respondiam. Então, assim, tipo, foi muito complicado para mim entender todo o procedimento, porque não tinham informações e eles são péssimos para fornecer as informações. Então, foi inclusive por causa disso que eu decidi criar o Estudando no Exterior, para que eu pudesse repassar essas informações mais facilmente, já que eu tive muita dificuldade, né, em encontrar isso, em descobrir todos esses pontos, digamos. Aham. Ai, que bacana. É isso aí. Eu falo, a gente passa os perrengues e depois a gente tenta ajudar a galera para não passar os mesmos perrengues que Justamente a para gente, né? evitar, para facilitar a vida. Sim. Desse jeito. E aqui, quando... Fiz bagunça aqui. Quando você conseguiu o seu mestrado, você teve alguma bolsa, seja bolsa para pagar, porque eu sei que tem coisas que são pagas, né? Ou e bolsa para se manter aqui, você conseguiu algo desse tipo? Sim, como eu mencionei, né, eu consegui uma bolsa por mérito da Universidade de Padova. E era uma bolsa que, além de eu não precisar pagar as taxas da universidade, porque é uma coisa que eu gosto de ressaltar, que diferente do Brasil, as universidades públicas, elas são pagas. As taxas são menores do que as universidades privadas, geralmente, mas existe uma taxa anual, que no caso do meu mestrado era 2.500 euros, se eu não estou enganada. E como eu consegui a bolsa, então eles me deram a isenção das taxas e me davam uma quantia anual para que eu pudesse, né, gastar com a minha sobrevivência, com meus custos na Itália. Então, a bolsa foi mais do que suficiente para cobrir todos os meus gastos e eu economizei bastante para que eu pudesse, né, quando terminasse, continuar. Ai, que bom. É porque é uma preocupação, né? Porque às vezes, Sim. fala assim, pra galera que vive em realidade igual que eu vivia no Brasil, você não tem muita grana para comprar passagem, alugar, pagar comida, tudo aqui, né? Então, se consegue esse auxílio, essa ajuda da universidade, já é um Não, grande sim, adianto. e eu só pude fazer o meu mestrado porque eu consegui a bolsa, porque sem uma bolsa, talvez eu não tivesse vindo, né? Eu já estava tentando me planejar para vir sem bolsa, assim, eu tava trabalhando, fazendo vários outros trabalhos freelancers, eu tava fazendo mil e uma coisas para juntar dinheiro quando eu recebi realmente a aprovação da bolsa. E aí isso facilitou muito, porque eu tava vendo, tipo,
O euro já não tava tão caro naquela época, estava começando a subir, mas mesmo assim o real sempre foi muito mais desvalorizado, então é um pouco é complicado, sabe? Então acho que sem Verdade. bolsa talvez eu nem tivesse ido. Mas que bom que deu a sorte de conseguir, né? Sim. E com relação ao intercâmbio voluntário que eu vi lá no seu Insta que você fez, e eu digo a verdade, até então eu nunca tinha ouvido falar sobre isso, e eu achei muito bacana. Explica pra galera mais ou menos o que que é e como funciona o intercâmbio voluntário. Sim. Não, então, é uma coisa que eu sempre ressaltei muito no meu Instagram, a importância de você fazer um trabalho voluntário. E eu já tinha feito diversos trabalhos voluntários, mas sempre de forma online. Porque sempre foi, Uhum. digamos assim, foi mais fácil para mim trabalhar de forma online, né? E aí eu sempre quis ter essa experiência de um trabalho voluntário, digamos assim, no campo, na realidade, para ter essa experiência, para adquirir novas habilidades. E aí, finalmente, eu tive essa oportunidade. Agora, em julho, entre julho e agosto, eu decidi aceitar aí, participar de um projeto. E, nossa, gente, foi uma experiência incrível. Bom, eu fui para a Romênia, eu passei mais de 40 dias na Romênia. E assim, o trabalho foi muito diferente do que eu esperava, porque assim, quando eu li o edital, eles mencionavam um pouco trabalhar com jovens, trabalhar na organização de eventos para jovens e tal. E quando eu cheguei lá, era um trabalho muito manual. Digamos assim, era de quebrar parede, de cortar planta, era realmente de construir um centro. Eu pensei que a gente Que ia, tipo, massa. organizar o centro, trazer atividades, mas não, era realmente a parte de construção, então eu fiquei um pouco impactada com isso. Mas assim, como eu até gravei um vídeo contando toda a minha experiência, contando tudo que eu fiz, tem lá no meu canal do YouTube, tá? Para quem quiser ver. Como eu Massa. ressaltei lá, eu não gostei muito da experiência do trabalho em si, porque eu esperava outra coisa, mas eu gostei da experiência de ter ido fazer um trabalho voluntário em outro país, né? Foi na Ah, Romênia, massa. conheci muita gente, assim, foi uma experiência muito bacana, né? E comi muito bem, porque assim, eu achei a comida lá melhor do que a da Itália. Medo do que os italianos falam sobre isso, mas eu Vixe, gostei Maria. bastante da comida Eu lá. sou suspeita por falar que eu adoro a comida da Itália, então, mas eu tenho uma amiga que ela é romena e ela falou que Ah, eles comem muita polenta lá. Eu falei, eu adoro polenta, então ia me ah, dar bem. eu achei mais variado o cardápio lá, assim, você tem muito mais opções, enquanto na Itália é muita massa e muita pizza, né? É muita pasta e muita Desse pizza. jeito. E lá você tem mais variedade, foi isso que eu achei. Por isso que eu gostei bastante. Mas então, assim, e sobre como eu consegui o trabalho voluntário, né? Que muita gente pergunta. É um projeto que é da União Europeia, então é só para pessoas que já residem na Europa. Não precisa ter cidadania, não tenho cidadania, mas precisa você já estar morando Bacana. na Europa. Então, existem dentro desse projeto que é o European Solidarity Corps, você tem vários projetos voluntários em diferentes países, cidades, com diferentes atividades. Então, basta acessar o site lá, ver as oportunidades que estão abertas e você se inscreve naquilo que mais te interessa, naquilo que você tem vontade. E aí, Ai, que depois, massa. você geralmente tem que mandar carta de motivação, né? E currículo. Depois, eles lhe chamam para uma entrevista. E aí, depois da entrevista, né? Você pode ser selecionado ou não. Então, é basicamente isso, né? Mas, assim, vale muito a pena. Tem muitas vagas e é muito interessante porque também eles pagam tudo. Então, eles pagam as passagens, eles Que massa. pagam a sua acomodação, eles lhe dão dinheiro para gastar com a alimentação ou então disponibilizam a comida e você também tem um pocket money para usar com outras coisas. Então, assim, ó, é bem completo. Então, assim, vale muito a pena. Ai, que massa. É, tem limite de idade esses programas, você Ah, sabe? sim, detalhe importante. Sim, gente, tem que ter entre 18 e 30 anos de idade. Ai, que dureza, eu estaria fora. Sou velha. Mas que bacana, muito Então, massa. é. E com relação ao estágio que você fez na ONU, conta pra galera um pouquinho como que foi essa experiência, se é algo que você já pensava em fazer também. E
como você faz direito, se foi algo ligado com direito ou não. Então, gente, assim, quando eu decidi que eu queria construir a minha carreira internacional, que eu queria vir para o exterior, é, foi aí que eu decidi que meu objetivo de carreira era trabalhar para a Organização das Nações Unidas, né? E foi uma oportunidade única eu ter feito esse estágio, né? Assim, foi incrível. A primeira vez que eu entrei lá no Palácio das Nações, nossa, eu tava muito emocionada em ver as bandeirinhas e tirar foto ali na frente. Meu Deus, foi a realização de um sonho. Entrar ali mesmo que Imagina. como estagiária, mas assim, eu sabia que já era um pequeno passo para atingir o meu objetivo de carreira, né? Então, foi uma oportunidade que me apareceu durante o mestrado. Eu estava finalizando o primeiro ano. E aí, gente, foi muito complicado, porque eu tive que tá, digamos assim, em dois lugares ao mesmo tempo, na Itália e na Suíça, em Genebra, né? Porque o estágio tava sendo em Genebra, na Suíça, presencial, enquanto eu estava fazendo mestrado na Itália. Então, digamos assim, Caraca. foi um pouco complicado administrar as duas coisas, mas valeu super a pena. É tanto que eu acabei terminando o meu mestrado um pouco depois, porque tava bem corrido. Mas assim, digamos assim, vale muito a pena a experiência e, infelizmente, o estágio não era remunerado, o que dificultou muito as coisas e Genebra é uma cidade muito cara, né? Mas como eu ressalto de forma geral, assim, a experiência foi muito boa, aprendi muito. E o estágio era Uhum. no Higher Commissioner for Human Rights. Então tinha tudo a ver com o que eu estava estudando no mestrado, direitos humanos. Então Ah, que foi bacana. dentro da minha área de direitos humanos. Sai um pouco do direito em si, da parte jurídica, e entra um pouco mais Uhum. nas relações internacionais, né? Até porque eu estagiava no UPR, que é um mecanismo da ONU em que um país avalia o outro em relação às violações de direitos humanos. Então, assim, Ai, entra que muito massa. mais, como eu disse, nas relações internacionais. E foi, nossa, foi maravilhoso. Então, basicamente foi isso. Imagina. Inclusive, É, e eu eu falo assim, como é? eu falo assim, e só de ter isso no seu currículo também, né, de que você fez um estágio na ONU, já é um peso enorme, sem contar toda a experiência em si, que deve ter sido muito legal mesmo. Sim, sem dúvidas. E foram 3 meses, assim, que eu estava em Genebra, mais de 3 meses, digamos. E depois eu acabei indo para o Brasil e foi quando começou a pandemia. Então, fiquei no Brasil. Então, eu terminei meu estágio, estava no Brasil. Meu estágio de 6 meses. Bom, gente, quem quiser saber mais também sobre o estágio na ONU, sobre como funciona o processo seletivo, tudo, eu elaborei um manual estagiar na ONU, que eu conto tudo, várias dicas sobre o processo seletivo, toda a minha experiência, como funciona todo o processo. Então, assim, tá bem completo. Convido vocês a darem uma olhada lá no manual que está no meu site, tá? www.estudandonoexterior.com.br. É gratuito, tá? Já Isso digo. aí. Então, E tá no link da aproveitem. sua bio, né, no Instagram, o seu Sim, sim. site. Sim, tá sim. Baixa lá, galera. Sim, aproveitem, gente. Né? E o seu estágio foi gratuito, mas você sabe se existe a possibilidade de fazer um estágio remunerado na ONU? Ou Sim, não e tem, é sempre não, gratuito? não no secretariado, que foi aonde eu estagiei, porque eles só possuem vagas não remuneradas para estágio. Mas, inclusive, eu elaborei, tem um post no meu feed com todas as agências da ONU, todas do sistema ONU que possuem estágios remunerados. Então, vocês podem dar uma olhada lá e vocês precisam entrar no site de cada uma para fazer o application, que é um pouco diferente do application para o secretariado. Mas, assim, de forma geral, você vai precisar preencher suas informações, colocar a carta de motivação, colocar recomendações e preencher todo o seu currículo. Então, basicamente, o processo seletivo é o mesmo. Eles fazem uma avaliação inicial a partir do sistema e depois algumas pessoas são convidadas para entrevista ou uma prova e aí depois vem o resultado. Ai, que Muita massa. gente me pergunta também como é que funciona a prova. A prova em si depende muito da vaga, porque algumas vagas de estágio têm prova, outras não, outras é só entrevista. Então, tudo depende, certo? De qual seja o estágio, de para onde seja, de qual seja o departamento e qual seja a função.
Porque não tem como dizer exatamente como vai ser. Cada departamento elabora uma prova Aham. diferente. Ah, bacana. Mas massa, deve ser muito legal fazer um estágio na ONU. Ah, sim, sim. Sem dúvida. Hum. Então, agora conta assim pra gente, nesse processo todo de fazer mestrado na Itália, voluntariado internacional, estágio na ONU, de tudo, quais foram as principais dificuldades assim que você teve? Eu falo, se tratando de Itália, eu já imagino algumas, né? Mas Então, vamos começar aos poucos. Vamos começar pela Itália. Eu acho que a primeira dificuldade que eu senti na Itália foi em relação à alimentação, tá? Eu vim pra Itália muito naquele negócio, ai, muita massa, muita pizza, vou amar. Só que ao mesmo tempo é muito diferente da nossa culinária. Senti muita falta de uma pizza de frango, que não tem na Itália. E não pode falar isso na frente do italiano, tá, gente? Eles são era a única pizza muito. que eu comia no Brasil, era de frango. Era a que eu mais gostava. E eles são muito assim eles têm muito orgulho da culinária deles, da comida deles. Então você não pode fazer um prato e modificar que eles já reclamam, que eles já te olham feio. A primeira vez, quando eu cheguei, eu tava morando em uma residência, só com italianos. E a primeira vez que a gente comeu pizza, todo mundo junto, eu taquei maionese na pizza e pronto! Foi o suficiente para o resto do tempo todinho eles tirarem onda com a minha cara. Porque para eles, maionese na pizza não rola, gente. Então, assim, É né? um Assim, crime. foi uma dificuldade muito grande no início, culinária também para me acostumar. E também a questão burocrática, porque a Itália é muito burocrática. Então, tudo é um papel, tudo é um estresse. E eles não falam inglês, tá, gente? Na maioria dos cantos, eles não falam inglês. Então, eu tive que aprender italiano na marra, né? Então, assim, foram dificuldades iniciais. E sem contar, né, a questão também da saudade de você estar longe de casa, de você não conhecer ninguém, ter que começar tudo do zero, de você precisar resolver tudo só. Tipo, por exemplo, no Brasil, eu sempre ia resolver minhas coisas com meus amigos, eu nunca ia só para canto nenhum. E eu chego na Itália, eu tenho que mudar todo o meu estilo de vida, toda a minha rotina, né? E me adaptar àquilo que tá ali na minha frente. Né? Então, Verdade. são impactos iniciais que a gente sente quando a gente decide mergulhar numa experiência nova, mas a gente tem que estar aberto a isso, né? Se a Desse gente jeito. decide ir para o exterior, a gente precisa realmente estar aberto, né? A se Verdade. adaptar às dificuldades, a se adaptar às diferenças e às dificuldades, né? Verdade. Eu não sei se você costumava assistir vídeos no YouTube, no Instagram, de pessoas que moram aqui, se elas falavam isso pra você, né? Ou não, se não falavam. Não, Porque pelo assim, menos. confesso que quando eu tava vindo, tá, em 2018, não existiam muitas informações sobre isso. Uhum. Não tinham. Então, eu cheguei realmente sem saber o que esperar. Porque aqui eu sempre falo com a galera. Eu falo, Itália é burocracia, é um país É, maravilhoso, mas é burocracia. O pessoal tem os costumes diferentes, em tudo é diferente. Uma coisa muda de uma cidade para outra de forma gritante. Uma coisa é, muda no mesmo órgão se for outro funcionário que te atender. é. Então, eu tento falar para a galera vir preparado para isso, porque mesmo a gente sabendo, a gente que já é um impacto. Imagina quando você não sabe, né? Essas Sim. pequenas coisinhas que você não pode chegar no restaurante e pedir para trocar alguma coisa de um prato deles que eles vão achar ruim, né? Inclusive, eu tenho até uma coisa para comentar sobre isso, né? Eu fui no restaurante e pedi uma salada e perguntei se poderia trocar alguma coisa que tinha, não lembro o que era, e colocar batata frita. A mulher achou super estranho, tudo bem, era super estranho. Mas eu tava com muita vontade de comer batata frita. Então eu perguntei se podia trocar. Aí ela, tá, pode trocar. Eu disse, pode trocar, trocar. Ela pode trocar. Quando eu fui pagar a conta, ela adicionou a batata frita. Ela Não. não trocou. Ela colocou a mais. Eu disse, olha, não foi isso. Eu perguntei se poderia trocar. Você me falou que poderia trocar. Isso não é troca. Isso é adicionar. Ai, você acha que ia cobrar, eu ia cobrar o mesmo valor para trocar depois você tivesse me avisado antes? Porque eu não sou obrigada a adivinhar e eu perguntei. E ela ficou fazendo confusão. E eu disse, eu não vou pagar.
eu perguntei se poderia trocar, você não me avisou. No final, eu sei que ela retirou, mas eu achei muito chato, porque assim, eu perguntei. Eu queria que ela Sim, é fosse clara verdade. comigo. Olha, não pode trocar, você pode adicionar. Tudo bem? Eu entenderia, mas assim, eles são muito assim. Eles acham que a pessoa, né, tem que subentender o que eles querem, Exato. né? Assim, Em nossa, tudo às aqui. vezes estressa um Ó, pouco essas coisas. né? A Jéssica falando que a pizza dela, ela gosta da pizza de Presunto e presunto e fungo. fungo, é a preferida do meu filho também. Nossa, E ela inclusive eu perguntou, não comia muito fungo no Brasil, não gostava, mas quando cheguei na Itália, aprendi a comer hoje, adoro. eu também gosto. Ela perguntou como é a carga horária do mestrado. Sim, então, gente, o mestrado é na Itália, tá? Vamos lá. Só para trazer um pouco para vocês sobre o ensino na Itália, certo? O ensino superior. Tem a laurea triennale, que é a graduação, que são 3 anos. E a Laura Magistrale, que é o mestrado, que foi o que eu fiz, que são 2 anos. Tem a Laura Magistrale, a ciclo único, que são graduações com mais de 3 anos. Então, você já termina a graduação com o mestrado, como, por exemplo, Direito, Arquitetura, que são 5 anos. Então, é a graduação e o mestrado juntos, tá? Laura Magistrale é ciclo único. E também tem o Master. O Master não é mestrado, o Master é especialização. Então, o Master ele pode ser de primo livello, se for a especialização depois da laurea triennale, depois da graduação, ou o Master de segundo livello, se for a especialização depois do mestrado, certo? Então, só para trazer essas diferenciações. E, por fim, né, o doutorato de ricerca, que é o doutorado. Então, no meu caso, eu fiz a laurea magistrale, que é o mestrado, que são 2 anos. E geralmente é full time, ou seja, é em tempo integral, tá? Então, gente, eles geralmente não têm um calendário fixo, não é tipo assim, todo dia, de segunda a sexta, da 8 às 18. Não, não é assim. Depende muito de cada disciplina. Então, tem dias que você tem aula de manhã e de tarde, tem dias que você não tem aula, tem dias que você tem aula só de tarde. Então, é muito quebrado o sistema deles, assim, de calendários. Então, é muito complexo. Você todo tem. Tipo, eu tinha que olhar toda semana para ver como é que estavam as aulas, porque mudava muito. E o que dificulta um pouco para as pessoas que querem trabalhar ao mesmo tempo que estão estudando, porque você não tem como se comprometer com um tempo, um horário fixo para o Né? empregador, né? Então, isso dificulta um pouco. Mas uma coisa que facilita é que na Itália a frequência nas aulas não é obrigatória. Então você pode simplesmente faltar aula, tá? O que conta no final é Bacana. justamente você passar nas provas, é você cumprir as provas, né? Você precisa ser aprovado nas provas, que é isso, você vai estar cumprindo os créditos. E outro detalhe muito importante que as provas você tem a possibilidade de fazer a prova quando você quiser. Então, assim, o sistema da Itália eu acho um pouco mais fácil do que o Brasil, né? Enquanto, por exemplo, na minha graduação eu tinha 3 provas por semestre e eram datas fixas. Se eu faltasse, era uma complicação para eu conseguir fazer a prova novamente. E na Itália, não. Você tem, tipo, 6 sessões da prova por ano. Você escolhe quando vai fazer. E aí, quando você faz a prova, recebe a nota. Se não gostar da sua nota, você recusa e você pode fazer de novo na próxima sessão. E vale a mesma coisa. Então, eu Olha acho que o sistema bacana. da Itália um pouco mais fácil, né? Facilita um pouco. Só que também torna as pessoas um pouco mais competitivas. Porque eles sempre querem atingir o 30, que é, né, a nota máxima. Se você tira um 26, não é bom o suficiente, você lá recusa e você vai estudar, fazer a prova de novo para tirar o 30. Então, tem isso também. Por um lado é bom, por um lado não é assim que é ruim, mas a questão do psicológico, né, de você ficar nessa pressão de querer tirar o 30 sempre é uma coisa que pode acabar afetando o psicológico mesmo, Sim, né? e até o que eu E percebi também é porque, assim, a maioria dos estudantes, né, principalmente os italianos, eles só estudam. Então, eles estão ali só para estudar. Então, eles acabam
virando, né, bem competitivo mesmo, por nota, querem sempre tirar as notas boas, até porque eles não têm, digamos assim, outra coisa, eles não têm um trabalho, outras Uhum. obrigações, né? Então estão ali realmente para se concentrar nos estudos. Boto fé. E no mestrado as provas também são só orais ou tem oral e escrita também? Depende muito do professor, tá? Como o meu mestrado era em inglês, a maioria dos professores, eles preferiam fazer as provas escritas mesmo. Mas tem alguns Ah, professores que dava a opção de você escolher se ia querer oral ou escrita. Quando é um curso em italiano, já muda. A maioria das provas são orais, tá? Então, depende muito do professor, do curso, da universidade. massa. Que bacana. É, você já falou um pouquinho das dificuldades da Itália. Teve mais alguma dificuldade assim que você lembra no geral ou só isso mesmo? Ai, gente, que eu tô lembrando agora, eu acho que, sem dúvidas, a burocracia é uma das piores. E a questão da Não, eu língua falo. também. É muito complicado você se virar na Itália sem saber o italiano. Então, Boto eu fé. sempre aconselho, né, a quem tá vindo tentar aprender pelo menos algumas palavras iniciais, né, pra sobreviver durante alguns dias. E assim, claro que é muito mais fácil você aprender o italiano na prática, e foi assim que eu aprendi. Eu morava numa residência só com italianos, e no começo eles tentavam me ajudar, né, falando inglês, mas depois de um tempo eles decidiram: não, você precisa aprender o italiano, vamos parar de falar inglês com você, né? Então, meio que eu fui forçada a aprender o italiano, e isso, né, nossa, me ajudou muito, né, sem dúvidas. Ah, que bom. Massa. Eu falo, essa questão de ter que fazer o permesso uma vez por ano deve ser uma dureza, gente. A questura é o pior órgão público para mim que tem na Itália. Você tem que ir lá todo ano, só Jesus na causa. Gente, e toda vida que você vai lá nunca é suficiente. Sim, só para quem não sabe, gente, a questura é a Polícia Federal. É o órgão responsável pela permissão de residência, que é o permesso de soggiorno. Então, para quem vai estudar na Itália, mesmo que seu curso seja de 2 anos, não importa. Você tem um permesso por um ano e você precisa renovar no ano seguinte, certo? Eu já estou no meu quarto permesso, eu acho. Bom, e todo ano é um estresse. Todo ano eu vou na questura, sempre tá faltando um documento. Por mais organizada que eu seja, que eu tente levar tudo certo, tem alguma coisa que tá faltando, tem alguma coisa errada. Eles sempre arranjam um problema. Então, assim, né, você tem que ter muita paciência, você tem que ir de bom espírito, assim, pra questura, né, porque realmente, assim, é sempre um problema. Desse jeito, tem que ir torcendo para pegar um funcionário legal que vai aceitar a sua documentação do jeito que você está levando, É. porque senão já era. É? Então, de toda essa experiência assim que você teve aqui na Itália, como você descreveria as possibilidades que você teve, sua vida aqui de uma forma geral? Como é? Para você valeu a pena todo esse percurso que você fez, ter saído lá da sua cidade, lá em Natal? Você gosta da vida aqui? Conta assim pra galera, o que você acha? Nossa, essa é uma pergunta, né, bem complexa. Mas vamos lá tentar responder. Olha, gente, o que eu me arrependo é de não ter vindo antes, tá? Eu vejo que eu perdi muito tempo ficando no Brasil, porque isso não era o que eu estava buscando. Eu sempre gostei muito de me aventurar, de procurar novas coisas, procurar novas oportunidades. Nossa, eu já morei desde que eu comecei nessa vida em 5 países, por exemplo. Então, cada coisa é uma experiência diferente, né, e tal. Então, tipo assim, o que eu me arrependo é de não ter investido nesse sonho antes e ter achado que não era para mim, ter achado que era impossível. Enquanto que se eu tivesse começado mais cedo, nossa, eu já teria, né, vivido muito mais experiências. Mas claro também que Verdade. cada um tem o seu tempo, né? Eu me descobri depois da minha universidade e eu vejo que tem gente que já está no ensino médio, já está fazendo um intercâmbio. Eu acho isso, nossa, gente, que maravilha, aproveita, Né? né? Então eu acho que é o tempo de cada um também, né? Mas assim, de forma geral, eu não me arrependo de ter vindo para a Itália. Passei por situações muito difíceis,
muito difícil, sim. Foram vários desafios para me acostumar, para fazer amizades, para aprender a língua, para entender a burocracia. Enfrentei muita coisa sozinha, tá? Mas isso me ajudou muito a crescer, a me tornar independente. Assim, eu saí da casa dos meus pais direto para a Itália. Então, foi a minha primeira experiência morando só, já morando em outro país, em outro continente, sabe? Então, assim, foi um impacto muito grande no começo. Mas foi uma experiência muito boa, aprendi bastante e não quero voltar para o Brasil, sabe? Quero continuar, que seja na Itália, que seja em outro país, em outro continente, não sei, mas eu quero continuar, né, adquirindo experiências, desenvolvendo habilidades, conhecendo pessoas, aprendendo outros idiomas, que eu acho que isso faz toda a diferença, né? Eu acho que, assim, o currículo que a gente constrói, as experiências que a gente vive, as pessoas que a gente conhece, tudo isso muda um pouco a gente e nos faz crescer e nos faz amadurecer. Então, assim, eu sou muito grata por Verdade. todas as oportunidades que eu tive, por todas as experiências que eu já vivi e eu quero aí continuar construindo isso. E do mesmo jeito, eu quero também ajudar as pessoas a criarem coragem, a investir nos sonhos, a virem para o exterior. Então, por isso também do Estudando no Exterior, não só para eu compartilhar as minhas experiências, mas também para que ao mesmo tempo eu possa ajudar outras pessoas e eu possa motivar também outros a conquistarem seus sonhos e a virem para o exterior. Então, bom, gente, é isso. Que massa, muito bom. Eu falo, você falando assim, ah, queria ter vindo antes e tal, mas por mais que a gente saiba que a gente acaba vindo no momento certo, quando as coisas têm que acontecer, a gente fica com esse sentimento, né? Se tivesse vindo antes, será que não teria feito mais coisas? Mas, na realidade, no Brasil, a gente acaba ficando cheio de conceitos, né? A gente acha que só quem tem dinheiro pode ir para fora fazer um intercâmbio, só quem tem cidadania italiana pode vir para fora, porque a cidadania ela abre muitas portas, mas você é a comprovação viva de que você não precisa de cidadania para poder Sim, ganhar o mundo, né? Você conseguiu mesmo sem. Foi só você se esforçar, acreditar que aquilo era para você, né? sim, Eu sim, falo mas aqui, fala. não, mas assim, ter a cidadania facilita muita coisa, tá, gente? Só esse detalhe. Mas assim, não é impossível sem cidadania. Estou aqui para provar a vocês que tudo é possível. Desse jeito. E eu falo assim, a gente fica sempre nessa coisa de achar que não é pra gente, mas se a gente se esforçar um pouquinho, pesquisar um pouquinho, eu falo, hoje em dia, com tanta informação na internet, igual tem o seu Insta que eu amei, tem muita informação, você fez os dois e-books lá pra galera, tudo explicadinho. A galera da cidadania aqui no meu Insta, que eu explico tudo, e é exatamente esse sentimento aí que você falou. Como eu não tive, eu quero passar para que outras pessoas saibam que elas são capazes de vir e de conquistar também, né? Então, a vitória de cada uma pessoa que a gente ajuda é uma vitória nossa também, né? Sim, gente. Nossa, eu me emociono muito com as mensagens que eu recebo no Instagram. Vários seguidores, né? Ou algum dos meus mentis também que me mandam mensagem. Nossa, eu encontrei essa oportunidade através do seu Instagram, eu recebi a aprovação. E me mandam cada mensagem maravilhosa que eu, meu Deus, gente, que amor, assim. É muito gratificante esse trabalho, sério. Eu comecei meu Instagram há mais de 3 anos e, meu Deus, assim, é um trabalho, é complicado estar todo dia postando, atualizando, criando e-books, criando conteúdo. Não é fácil, dá Sim, trabalho, mas é algo que é muito prazeroso e muito gratificante quando a gente recebe mensagens dos nossos seguidores, mentis, falando que foram aprovados, que conquistaram a oportunidade, que conseguiram enfrentar o medo. É muito bom. verdade. Ó, Jéssica, falando obrigada, meninas, adorei. Ah, muito bom, Obrigada. adorei. Gente, Ah, se que vocês bom que tiverem vocês alguma gostaram, pergunta também, aproveitem, porque eu tô vendo que o pessoal bem calado, né? Só a Jéssica que né? perguntou, mas se É o alguém tiver horário, que alguma no Brasil tá pergunta, tarde ainda, né? é, O pessoal tá devagar é, é depois do sábado, almoço. né? Então, Mas então, ó, eu acabei minhas perguntinhas, acho que eu perguntei tudo que eu queria perguntar para você.
Adorei demais Ai, tudo que você obrigada, também compartilhou aqui com gostei. a galera. Agradeço imensamente por você ter aceitado participar. Galera, quem precisar, vai lá no Insta, estudando no exterior, né? Baixa os e-books, não perde tempo, que é material de qualidade gratuito aí pra galera. Sim, sem Ó, tem uma dúvidas, tá, gente? perguntinha. E qualquer coisa também, né? Dá uma lida nos meus posts, podem entrar em contato. Toda essa documentação que a gente conversou aqui, tá? Sobre a burocracia italiana, tem tudo bem explicadinho no meu Instagram, tudo bem detalhado para ajudar vocês. Então, tem lá nas guias tem nas guias uma parte sobre burocracia italiana e você vai ver tudo isso, todos os procedimentos, todos os documentos que vocês precisam preparar, tá? Sem dificuldades. Deixa eu ver aqui que a Kelly Nossa. enviou uma pergunta. No mestrado aceitam alunos especiais, assim como no Brasil, para uma disciplina específica antes de ingressar no programa de vez? Olha, eu confesso que eu não sei exatamente como é o procedimento, tá? Mas sim, eles aceitam. Principalmente nas especializações, tem a possibilidade de você fazer um curso só, porque eles chamam uma matéria eles chamam de curso. Então, curso singular, você tem como fazer algumas disciplinas, sim, e depois fazer juntar com o curso para ter o diploma. Mas, como eu disse, eu não sei exatamente como funciona o procedimento, mas eu sei que sim, é possível. É bacana. Eu vejo que eles tentam muito incluir pessoas com desabilidades, então eu acredito que não deve ser Mas algo eu acho muito que complicado, né? não, mas eu acho que a pergunta Ah, dela não é em relação à desabilidade, mas a você não, nos especiais. Ai. para você fazer só uma disciplina específica. Foi isso que eu entendi. Ah, é Antes isso de mesmo. ingressar no mestrado. Quando é o período das inscrições nas universidades italianas, Olha, sabe? isso é uma pergunta que depende, tá? Depende da universidade, certo, gente? De forma geral, certo? Porque, sim, outro detalhe também. Depende da universidade, como também depende do idioma. Por quê? Porque geralmente, quando os cursos são ministrados em inglês, eles têm um maior número de estudantes internacionais. Então, os applications, eles abrem bem antes. Por exemplo, agora em novembro, dezembro, alguns applications já estão abrindo. Janeiro e fevereiro é o prazo que tem mais applications, principalmente para os cursos ministrados em inglês. Por quê? Porque vem muito aluno internacional. Então, ele precisa preparar toda a documentação. Então, como é mais complexo o procedimento, né? As vagas, os applications abrem bem antes, tá? As candidaturas. Quando são os cursos ministrados em italiano, geralmente é um pouquinho mais para frente. E aí vai depender também da universidade, qual é o prazo que ela coloca. Porque geralmente ela coloca prazos diferentes para alunos internacionais e prazos para alunos que têm a cidadania que são europeus. Então, tudo vai depender. E aí, geralmente, é um pouquinho mais para frente, tá? Para os cursos em italiano. Então, por exemplo, junho, julho, certo? Só que cuidado, para graduação, geralmente é necessário fazer um teste de admissão. Na Itália, eles chamam de TOEIC, que é o teste, é um teste tipo assim, como se fosse um vestibular, que você faz até online mesmo, certo? Então tem que ter cuidado também com isso, porque você precisa fazer o teste antes de começar as aulas, tem o período, tem os prazos para fazer, tudo certinho. Então é bom olhar no site da própria universidade, no site do curso, né, toda a agenda, o cronograma. Porque, como eu disse, varia, não tem um prazo certo. Ah, bacana. Se alguém tiver mais alguma perguntinha, manda aí. Não ter muitas publicações durante a graduação pode ser um ponto negativo para a candidatura do mestrado, né? Isso que você quer dizer, Fernanda? Olha, só, tá. Se for para o mestrado, não, porque eles não prezam muito para a publicação nos mestrados. Os mestrados na Itália, na Europa de forma geral, é como se fosse uma continuação da graduação, certo? Como eu disse, a graduação geralmente são 3 anos. Então, os alunos saem direto da graduação para o mestrado como forma de estar continuando os estudos. Então, eles não têm muito essa mentalidade de publicar artigo, nem mesmo de ter estágios. Enquanto eu comecei a estagiar no segundo período da minha universidade no Brasil, na Itália, eles vão fazer o estágio depois que eles terminam o mestrado.
né? Então, eles adquirem experiências profissionais muito tarde. Então, é um currículo bom, digamos assim, para você se candidatar ao mestrado, não necessariamente você tem que ter publicação. Se você tiver, ótimo, claro. E não necessariamente você precisa ter estágio. Se você tiver, ótimo. Mas uma coisa que eles valorizam muito é voluntariados. Então, por isso que eu sempre ressalto, né, que é importante você fazer atividades voluntárias, tá? Isso faz muita diferença no currículo, porque geralmente na Itália todo mundo faz um voluntariado. E outra coisa também que eu acho muito interessante, não só para o mestrado em si, mas também para quem quer construir uma carreira internacional, são os idiomas. Então, é muito importante você saber não apenas o inglês. O inglês, assim, é básico, é essencial. É você saber outro idioma também. Isso conta muito, né? E o quanto mais o seu currículo for específico para aquilo que você quer. Então, por exemplo, o mestrado em Direitos Humanos. O que é que eu tenho no meu currículo em Direitos Humanos? Isso faz toda a diferença, né? As diferentes experiências, atividades que você faz dentro daquela área. Então, isso que traz a sua Bacana. candidatura, né? Aumenta o nível da sua candidatura, digamos. E, como eu disse, não necessariamente você precisa ter uma publicação, um estágio, tal, tal, tal. Não tem um ponto específico, mas é ter, né, diferentes experiências na área. Isso aí ajuda. Ai, que bacana. Fala, eu comecei a fazer estágio no terceiro período, e aí eu fiz em órgão público, e depois eu fui fazer em escritório de advocacia, né? E foi quando eu descobri que eu queria advogar e não trabalhar em órgão público. Eu fico imaginando aqui que eles começam mais tarde, né? Como consegue saber o que vai Sim, fazer depois se não teve experiência antes, né? sim, justamente. Durante toda a minha universidade, eu estagiei em órgãos públicos, em diferentes órgãos que eu queria, né, ver onde é que eu iria terminar, digamos assim, qual era o concurso público que eu ia fazer. E acabei, né, estando aqui, nada de concurso público. Então, serviu para eu saber o que é que eu não queria, pelo menos, né? Desse E eu jeito, acho igual que eu é fiz muito mais isso também. estágio. Eu acho que é muito isso as experiências também, que às vezes não serve para a gente saber o que a gente quer fazer lá na frente, mas saber o que a gente não quer fazer. Então, de uma forma ou outra, Verdade. a experiência ajuda. Verdade. Eu fiz mais estágio em escritório de advocacia, né? Só fiz em um órgão público. E eu gosto de advogar, mas advogar no Brasil é complicado. Não, eu já não gosto, não, não é para mim. É tanto Eu que eu não gosto. estagiei em escritório, eu fui trabalhar no escritório já depois, né, com a OAB. Mas eu já tinha certeza que não era aquilo que eu queria. Boto fé. Ó, uma perguntinha aqui. Como é a relação dos italianos com brasileiros? Existe muita xenofobia? Olhe, então, eu não diria que existe muita xenofobia, mas sim você pode vivenciar algumas coisas. Eu, pessoalmente, eu nunca vivenciei nada assim. Sempre os italianos foram muito amigáveis comigo, tenho amigos italianos e tudo. Então, eu nunca tive problema em relação a isso por ser brasileira, digamos assim. Mas eu Uhum. sei, conheço pessoas que já vivenciaram algumas situações de xenofobia. Então, por isso que eu digo, pode existir, mas de forma geral, não vejo tanto, tá, É, gente? São eu costumo situações dizer assim, não é pontuais. porque eu nunca sofri que não existe, né? É, Pode ser que é existe, isso. mas eu, igualzinho você, eu nunca passei por nenhuma situação assim que eu dissesse, tá sendo xenofóbico porque eu sou brasileira. Até porque, com a cor da minha pele, ninguém nunca acha que eu sou brasileira. Eles acham que eu sou dominicana ou Sério? africana. Sim, sempre. As pessoas chegam para falar comigo, já chega falando em inglês e eu não sei nada de inglês. É uma dureza na minha vida. Mas você fala italiano, no caso. Italiano fala Ah, tá. agora. Mas quando eu cheguei aqui, eu tive a experiência de que eu sempre trabalhei em contato com os órgãos públicos italianos. E quando eu cheguei aqui, meu italiano era péssimo porque eu não sabia falar nada. Então, o que eu percebo hoje em dia é que, hoje que eu sei falar um pouco melhor, eu vejo um pouco mais de boa vontade nas pessoas Sim, que me atendem do que faz antes, toda a quando eu não falava diferença. nada. Sim, Entendeu? Só que é. aí, eu falo, são pessoas e pessoas que a gente encontra no caminho também, né? Tem aquelas que você não fala nada e elas querem te ajudar, são super
solistas, e tem aquelas que você não fala nada, você está aqui nesse órgão querendo resolver as coisas por quê? O que eu vi foi isso, com relação à xenofobia, preconceito. Eu nunca sofri. Não, mas é muito isso. Eles mudam até é, o jeito de te olhar se você fala italiano, né? Eles valorizam muito isso, né? Ai, é Exato. aquela pessoa de fora tá, né, tentando falar no meu idioma, então eles já mudam o jeito de lhe responder, né? Por isso que eu sempre aconselho quem tá vindo pra Itália, aprenda o italiano. Ou também faz como eu, deixa para aprender na prática, né? Como é muito parecido com o português, né? Não é tão difícil assim, né? Aos poucos você vai pegando algumas palavras. Ó, mas eu vou falar, isso é só se você só quiser vir estudar, tá, gente? Quem vem para requerer a cidadania, pelo amor de Deus, venha sabendo pelo menos o básico. É porque aqui eu ensino a galera a fazer a requerer a cidadania sem assessoria, né? Então, como eles não vão ter alguém para falar com eles têm que Então, chegar gente, sabendo pelo menos o básico. assim, mantenha em mente que as pessoas dos órgãos públicos que deveriam saber o inglês para lidar com pessoas estrangeiras são as pessoas que menos sabem o inglês, tá? E são as pessoas que menos querem ajudar. Então, você precisa se desenrolar no italiano. Desse jeito. São as que menos querem ajudar, seja em italiano, seja em inglês. De forma geral. Gente, não é fácil. Bom, deixa eu ler Desse aqui que tem jeito. uma pergunta da Kelly. Depois do seu mestrado, você ainda tem que fazer disciplinas complementares para poder advogar aí na Itália, porque sei que o currículo é diferente. Vamos lá. Eu vim fazer o mestrado. Meu mestrado é em direitos humanos, mas de forma geral é em relações internacionais. Não entra no direito, tá? Como eu inclusive falei no início. E eu não tenho interesse em advogar na Itália, tá, gente? Então, confesso que eu não sei exatamente como seria o procedimento de finalizar um mestrado para entrar na advocacia. O que eu sei é que É, você pode converter a sua OAB, digamos assim, brasileira, para você poder advogar na Europa. E é a forma mais fácil, assim, que eu já pesquisei. Inclusive, eu tenho uma live sobre isso no meu Instagram. É você fazendo o processo por Portugal. Que como o Brasil tem acordos com Portugal, fica mais fácil de você converter a sua OAB por lá. E aí você, com a OAB portuguesa, fica mais fácil de você poder advogar também em outros países da Europa. Então, eu sei que o procedimento é esse. Não sei exatamente como funciona, digamos assim, se você fizer um mestrado em direito, se você automaticamente você pode já advogar, ou você precisaria fazer algum outro procedimento, porque eu não tenho interesse. Como eu sempre deixei claro, eu não tenho interesse nenhum em advogar, tá? Não vou dizer, não vou nunca advogar, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã, possa ser que eu precise advogar e tudo bem também, mas meu objetivo de carreira sempre foi trabalhar para uma organização internacional e trabalhar com direitos humanos. Então, verdade. essa a minha pretensão, digamos assim. É, mas eu falo assim, eu também não sei como funciona, né? Até porque quem entende disso tudo aqui é a Nathalie. Mas, no meu ponto de vista, olhando assim de uma forma geral para o direito, eu acredito que mesmo fazendo um mestrado, você tem que fazer alguma coisa prática na área para poder conseguir advogar, entendeu? Mesmo que não seja algo exigido pelo, pelo órgão aqui da advocacia, porque as coisas são muito diferentes. E eu falo isso porque essa semana eu estava exatamente lendo um monte de jurisprudência aqui da Itália, pedi ajuda a um amigo também, para tentar entender como é o sistema jurídico, porque apesar de ter muita coisa parecida com o Brasil, tem muita coisa diferente. Então não dá para você chegar sem saber como funciona nada e só porque você fez um mestrado e tentar já meter a cara e advogar. É, eu falo assim, não dá a minha opinião, tá, gente? Porque, como eu disse, eu também não sei. Mas olhando por esse lado, eu acredito que deve ter algo prático nesse meio aí, que você tem que fazer um tirocínio, alguma coisa do tipo. Sim, eu acredito que sim também. E eu sei que tem, digamos assim, o exame da ordem italiano, né? Eu não sei como é que se chama, mas eu sei que tem. E eu, inclusive, já conversei com algumas pessoas que cursavam direito e elas me falaram que a forma mais, digamos, fácil, sim, seria fazer a graduação de direito na Itália e depois fazer a prova, que é uma das provas mais difíceis e tem muitas pessoas que são reprovadas e estudam por anos, né? Então, assim, esse foi o conselho que me deram quando eu
questionei em relação a isso, em relação a advogar na Itália. Disseram que talvez fosse mais fácil fazer toda a graduação e depois fazer a prova. É isso. Bom, galera, a gente já bateu 1 horinha. O papo tá muito bom, mas hoje é sábado, aqui já é tarde. Vocês aí têm a Sim, vida para seguir. sim. Para quem tiver mais dúvidas, tenho certeza Tem. que o Insta da Nathalie tá aberto, né? Nathalie pra galera. Então vocês vão lá, deixa uma mensagenzinha para ela. Fala se é galera ninja. E, Nathalie, muito obrigada. Como já disse antes, foi muito bacana. Adorei que você veio aqui compartilhar seu conhecimento com a galera, sua experiência. E espero que a gente tenha mais oportunidades de você estar vindo para falar sobre outras coisas, né? Sim, estou aberta aí também, né? Qualquer coisa a gente conversa. E, bom, gente, muito obrigada pelo convite, muito obrigada pro pessoal aqui que acompanhou a gente, que mandou as perguntas, tá? Imagino que a live vai ficar salva no seu Instagram. Sim, vai ficar Sim, salva. ótimo. Então a live vai ficar salva. Então, para quem precisar revisar aí um pouco do que a gente conversou, como eu já falei também, tem muito conteúdo lá no meu Instagram, tem os manuais, tá? Que eu criei. Então, gente, dê uma lida, tá? Isso vai ajudar muito vocês, sem dúvidas. E qualquer outra coisa, qualquer outra questão, meu Instagram está de portas abertas. Estou sempre ali para responder e para ajudar vocês. Então, fiquem à vontade também para me mandar. Então é isso. Bom sábado a todos.